Então, galera, minha intenção com esse vídeo é garantir que você tenha entendido absolutamente tudo o que aconteceu até aqui. Precisamos falar sobre o diretor da Polícia Federal. E sim, isso tem tudo a ver não apenas com o atual governo, já que foi o Lula que indicou o Andrei, mas também é importante refrisar que todo o processo que gerou a condenação do presidente Bolsonaro e seus apoiadores foi feito pela PF sob a liderança de Andrei Rodrigues. Várias red flags já haviam sido levantadas, e aqui eu falo red flag para me ajustar ao período autoritário que vivemos, porque é muito mais que óbvio que não era apenas alertas. Você até pode ter se esquecido, mas eu vou fazer você se lembrar agora, já que para eles a memória do povo é inconveniente, e no mínimo nós temos que dar trabalho para esses caras. Nem que esse trabalho seja o de expor os fatos, que simplesmente podem ter passado batido. Muito se falou que o André Mendonça estaria no cangote do Andrei, mas se isso realmente está acontecendo, é importante que você saiba que as coisas não começaram agora. Portanto, chega mais. Deixa eu te contar umas histórias. Vamos começar pelo começo, porque ninguém vira diretor-geral da Polícia Federal por acaso. Andrei Rodrigues não é um técnico qualquer que surgiu do nada. Ele foi o homem responsável pela segurança da Dilma Rousseff na campanha de 2010 e depois foi o coordenador da equipe de segurança do Lula na campanha de 2022. Ou seja, o cara que protegia o candidato Lula virou o cara que comanda a Polícia Federal do Lula. Agora presta atenção no paralelo que a imprensa adora esquecer. Quando o Bolsonaro tentou indicar o Ramagem, que também era o chefe de segurança do presidente Bolsonaro, para a direção da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes disse não. O cara alegou conflito de interesse, disse que a Polícia Federal não podia ser comandada por alguém tão próximo do presidente. E todo mundo bateu palma. Oh, que independência, que autonomia, que respeito às instituições. E isso porque eu não vou nem citar que o Lula indicou o seu advogado e o seu amigo, companheiro Flávio Dino para o STF. Agora troca o nome. Troca Bolsonaro por Lula. Troca Ramagem por Andrei Rodrigues. E aí fica a pergunta, né? O conflito sumiu, meu filho? Sumiu a preocupação com a autonomia? Sumiu o rigor de Alexandre de Moraes? Pois é. Pulamos agora para julho de 2023, primeiros meses de governo Lula. Andrei Rodrigues ainda mal tinha esquentado a cadeira e já estava no modo missão cumprida. Ele declara publicamente que pediu assessoria para contactar o Guinness Book. E o motivo? Registrar as prisões em massa do 8 de janeiro como a maior prisão da história do mundo. Eu consigo ouvir uma risada de vilão depois disso. E não é exagero meu, é a frase dele. Mais de 2.000 pessoas presas em flagrante por uma tentativa de golpe que nunca existiu. E o diretor-geral da Polícia Federal resolveu transformar isso em recorde mundial. Eu nem preciso explicar o quanto isso foi, no mínimo, bizarro. Mas era isso. O padrão estava traçado. Vamos agora para novembro de 2023, quando o Andrei resolve dar uma entrevista e soltar a seguinte pérola. Ao assumir a Polícia Federal, encontrou instabilidade e interferência política na gestão anterior. E eu quis trazer essa matéria porque ela vai servir de espelho para o próprio seu Andrei para a sequência que vem a seguir. Mas não deixa de registrar o posicionamento político que o diretor da Polícia Federal acabou manifestando nesse seu achismo público. E também não deixa de ser interessante como demonstrar isenção aparentemente nunca foi uma preocupação do Andrei. Agora estamos em abril de 2024 e apesar de descobrirmos esse fato recentemente, eu quis encaixá-lo na ordem cronológica dos acontecimentos para você saber exatamente como tudo aconteceu. Moraes Vorcário e Andrei degustaram Macallan juntos em Londres. E aqui o roteiro fica especialmente saboroso, porque Daniel Vorcário, dono do Banco Master, paga uma degustação de uísque Macallan com preço estimado de mais de 3 milhões de reais. Quem estava na mesa? O Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, o Paulo Gonet, que é o PGR, e o nosso diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que, aliás, teve a sua viagem custeada também por Vorcário. Pois é, o homem que depois vai investigar o próprio Vorcário estava tomando uísque de milhares de reais pago pelo investigado. E ninguém viu o conflito de interesse, ninguém gritou, ninguém pediu afastamento. Agora imagina se fosse o contrário. Imagina se um diretor da Polícia Federal do governo Bolsonaro tivesse sido flagrado tomando uísque pago por um empresário que depois viria a ser investigado no maior escândalo financeiro do país. A imprensa teria vivido meses disso.
Há quem diga, tentando passar um pano, que, nossa, foi uma coincidência, os caras estavam lá tomando umas no evento patrocinado pelo Master, e aí pá, todo mundo se encontrou. Andrei não tinha relações com o Vorcaro, foi só um social. Tá, guarda esse momento no seu coração que ele vai voltar daqui a pouquinho. Continuando a cronologia, estamos agora em junho de 2024 e a Folha de São Paulo publica essa matéria. Andrei Rodrigues transformou em rotina comentar investigações ainda em andamento e sob sigilo, especialmente aquelas que interessam ao governo ou atingem opositores, tipo a BIM Paralela, Joias do Bolsonaro, ameaça ao Moraes e o caso Marielle. Já quando a investigação constrange o governo, como a do ministro Juscelino Filho, o diretor-geral fica miraculosamente discreto. A reportagem mostra que isso destoa completamente da prática de todos os diretores anteriores, de esquerda e de direita. Ou seja, a Polícia Federal, sob Andrei, virou um instrumento de narrativa. Quando interessa, ele fala. Quando não interessa, ele se cala. O que, no meu ponto de vista, transforma o Andrei Rodrigues num agente político, já que as preferências dele são tão óbvias que viram matéria de jornal. Vamos agora dar um salto para abril de 2025, onde o cenário político era a explosão do escândalo do assalto aos aposentados no INSS. No centro desse debate está o sindicato em que o irmão do Lula era vice-presidente. E esse sindicato teria se beneficiado em milhões e milhões de reais às custas dos aposentados brasileiros. Aí, quando todos falavam do sindicato do irmão do Lula, o Andrei Rodrigues deu uma entrevista ao ICL, um veículo completamente de esquerda, e diz que o irmão do Lula, o Frei Chico, e o Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula, não estavam sendo investigados no esquema do INSS. E sabe qual que é o problema disso? É que estavam sim sendo investigados. A preocupação maior aqui, então, é que o delegado Andrei mentiu na entrevista, porque ele disse, e parece que estava mais preocupado em defender o governo do que a investigação, que o sindicato, cuja diretoria tem na sua composição o irmão de Lula, não estava sendo investigado. Com todas as palavras ele disse isso. E digo mais, delegado Carlos Henrique, pois não? Foi na imprensa, disse na imprensa. Ele deu entrevista. Ele deu entrevista na imprensa. E tem mais. No momento em que ele disse isso, o sigilo não havia sido levantado ainda. O sigilo foi levantado, eu tenho as datas corretas aqui, no dia 28 de maio de 2025. Aqui diz 28 de maio. A entrevista foi no dia 25 de abril, então me corrija aqui, 25 de abril, e a entrevista e o levantamento do sigilo, tem razão, foi dia 28 de abril, 3 dias depois da entrevista. Então ele teve acesso a informações privilegiadas, ou, nesse caso parece pior, ele inventou informações que não existiam porque, talvez na ânsia de defender o governo ao qual pertence, preferiu dizer que o irmão do Lula não era investigado por meio do sindicato, que, repito, tem realmente muito mais descontos. O que mostra, lamentavelmente, que, apesar do trabalho de Vossa Senhores aqui, a Polícia Federal no Brasil está aparelhada hoje pelo PT. Vossa Excelência, pode, para sanar essa pergunta, pode afirmar a data da abertura do inquérito, da instauração do inquérito policial que apura as condutas do Sindinap? Dessa forma, seria fácil de apurar se, no momento em que o Andrei deu entrevista, se existia ou não investigação, já que já temos a informação de que a investigação estava sob sigilo. A investigação já existia em 2024. Não sei o detalhe, não sei o dado de instauração, a data precisa, esse detalhe eu não tenho. Então, Van Hatten, acredito que fica claro Sim. que o Andrei não só falou sobre uma investigação que tramitava em segredo de justiça, mas mentiu à mídia brasileira informando que o Sindinap não era investigado quando era. Inclusive, o Sindinap teve seus descontos suspensos por determinação judicial. E nesse momento o TCU também está, por provocação nossa, da Câmara dos Deputados, no caso do Partido Novo, mas com apoio dos deputados da oposição, o TCU também está se debruçando sobre isso. O Andrei depois tentou explicar, dizendo que não havia sido alvo de busca e apreensão na fase ostensiva, então... E o mais louco é que ele nem poderia falar nada sobre isso, sendo verdade ou mentira. E sendo mentira é pior, é claro. Porque a investigação estava sob sigilo. Mas naquele momento de caos foi uma espécie de alívio, mesmo que momentâneo, para o irmão do Lula, que estava em todas as matérias de jornal.
Ter o diretor da Polícia Federal falando que não, ele não é investigado, deu uma ajudada boa, né? E só para evidenciar o comportamento do Andrei, em agosto de 2025, enquanto o Bolsonaro estava em domiciliar, com agentes em sua porta fazendo monitoramento, o Andrei chegou à conclusão que isso não era suficiente. Então ele solicitou que os agentes da Polícia Federal, na verdade, permanecessem dentro da casa do presidente Bolsonaro para, segundo ele, evitar o risco de fuga. Tá, tudo bem que o presidente Bolsonaro tem histórico de atleta, mas os muros são gigantes e o presidente teria que pular o seu muro de mais umas 8 casas para conseguir fugir. A real é que ninguém comprou aquilo como uma medida cautelar efetiva. Aquilo foi repercutido como implicância. Imagina a Polícia Federal pedindo para colocar agentes dentro da casa de um aliado do Lula. O grito de Estado policial teria ecoado por semanas. Mas era com Bolsonaro, então não estava tudo certo. Beleza, agora precisamos voltar ao ponto que eu pedi para você guardar no seu coração. A situação da relação entre o Vorcaro e o Andrei Rodrigues. Aqui a coisa ficou ainda mais escancarada. E a matéria é desse ano, mas o fato ocorreu em outubro de 2025. Alerta interno do Banco Central fez Vorcaro tentar acionar Andrei e Gonê antes de ser preso. Dono do Banco Master queria que chefes da PF e da PGR impedissem sacanagem contra ele. Quase 20 dias antes de ser preso pela primeira vez, o Daniel Vorcaro escreveu uma anotação recuperada pela própria Polícia Federal, onde ele dizia ter recebido informações informais e em confidência da turma do Banco Central de que o Banco Central estava sendo pressionado pela PF e pelo Ministério Público Federal a tomar alguma medida contra o Master. E aí, o que o Vorcaro faz? Pede ao seu interlocutor que acione o Andrei Rodrigues e o Paulo Gonê, que estavam tomando Macallan com ele em Londres, para que eles impeçam que alguém de baixo faça uma sacanagem, porque senão vai tudo pro saco, bicho. Ou seja, o dono do Banco Master, que meses antes tinha pago uísque de milhões de reais para o diretor-geral da PF, agora tentava acionar o mesmo diretor-geral para segurar a investigação contra ele. E isso não é interpretação, é o que está no relatório da própria Polícia Federal. O investigado ligava para o chefe da Polícia Federal pedindo proteção contra os subordinados da polícia. E o nome que aparece na anotação é o do diretor da Polícia Federal, o seu Andrei. Em qualquer democracia do mundo minimamente funcional, tanto Gonê quanto o Andrei teriam sido afastados dos seus cargos pelo menos até o fim das investigações. Mas isso aqui é Brasil. O Andrei ainda tinha muita coisa para fazer. Mas vamos voltar agora ao escândalo do INSS. Vamos agora para dezembro de 2025, quando o nome de outro parente do Lula começou a pipocar nas matérias policiais. O Lulinha. Esse, para mim, é um momento bem revelador, porque quando questionado sobre a citação de Lulinha na farra do INSS, já que uma testemunha alegou que Lulinha recebia uma mesada de cerca de 300 mil reais do careca do INSS, o Andrei Rodrigues responde, abre aspas, eu desconheço esse detalhe desse processo e que, infelizmente, surgiu essa possibilidade, mas não posso comentar pelo sigilo da investigação. Fecha aspas. Infelizmente. Infelizmente, tipo, tô triste, tá, gente? Mas surgiu essa possibilidade. A escolha dessa palavra não é inocente, ela carrega sentimento. E aí, depois que pegou muito mal, ele tentou esclarecer que o infelizmente se referia ao vazamento da informação sob sigilo. Mas a frase original já tinha saído e o tom estava dado. E esse sentimento provavelmente voltaria mais à frente. Estamos agora em janeiro de 2026 e a matéria era: no Planalto, advogado pede ao diretor da Polícia Federal investigação sobre vazamento de apuração que envolve o Lulinha. Tá, deixa eu te explicar qual que foi o problema aqui. O advogado Marco Aurélio Carvalho, ligado ao Lulinha e ao grupo de esquerda Prerrogativas, pede pessoalmente ao Andrei Rodrigues que a PF investigue vazamentos de informações envolvendo o filho do presidente. E o pedido foi feito ali, no Planalto, num evento oficial. E o Andrei atendeu o pedido e teria solicitado mais informações para eventual apuração. O diretor-geral da Polícia Federal recebendo no Palácio do Planalto um pedido do advogado do filho do presidente para investigar vazamentos que o atinjam. Como que a sociedade viu isso e achou normal? Nunca vou entender. Pulemos agora para maio de 2026 para um dos momentos mais escandalosos desse vídeo.
Chefe da Polícia Federal lê discurso de Lula que atribui caso Master a fraudes iniciadas no governo Bolsonaro. Não tem meia interpretação aqui. Numa formatura de novos agentes da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues sobe ao púlpito e lê um discurso escrito pelo Lula. E nesse discurso, o Lula atribui as fraudes do Banco Master a fraudes que tiveram início no governo anterior e que só agora, no nosso governo, passaram a ser investigadas. Imagina o diretor da polícia lendo isso para novos agentes da Polícia Federal. O cara virou locutor oficial do presidente da República em evento da própria corporação. Isso não é autonomia. É subordinação com microfone. E ninguém fez nada. Chegamos agora a maio de 2026 e foi aqui que, enfim, o diretor da PF parece ter ido longe demais aos olhos da justiça. A matéria era: comissão vota convite a Andrei por troca de delegado em caso sobre Lulinha. Cara, a Polícia Federal trocou o delegado que comandava o inquérito das fraudes do INSS, o mesmo delegado que havia pedido a quebra de sigilo envolvendo Lulinha. E essa mudança aconteceu num momento sensível da investigação, quando a Roberta Luquissinger, ou Luquessinger, nunca sei o nome dela, que havia deixado vazar na imprensa que não ia cair sozinha, estava às vésperas de prestar depoimento. E essa troca abrupta foi feita sem comunicação prévia ao André Mendonça, que era o relator do caso. A justificativa oficial foi tipo inacreditável. Maior eficiência e continuidade. A coincidência: o delegado que estava apertando o cerco ao filho do presidente foi substituído. E isso é um fato. E, por fim, chegamos aos acontecimentos recentes, quando no final de julho rolou isso aqui. Polícia Federal tentou evitar a distribuição automática para André Mendonça de nova investigação sobre Lulinha. E aqui o filme fica ainda mais claro. A Polícia Federal encaminha pedido de abertura de novo inquérito contra o Lulinha por tráfico de influência e corrupção ligada ao careca do INSS. E argumenta que os fatos são distintos dos inquéritos já sob a relatoria do Mendonça. E assim tenta evitar a distribuição automática para ele. O que nunca aconteceu com o Alexandre, já que ele simplesmente tragava todas as investigações envolvendo o Bolsonaro para ele, alegando que elas estavam relacionadas. Mas como é o Mendonça de olho no filho do Lula, não! Pode parar isso aí. E sabe o que aconteceu? A PGR do Paulo Gonet concordou com a PF e o caso foi para um novo sorteio. Só que o sorteio devolveu o caso para o Mendonça. Pensa na cara dessa galera vendo Deus agir, rapaziada. Nos bastidores do STF, essa manobra da PF foi lida exatamente como era, uma tentativa de afastar o ministro da relatoria. Quando o relator começou a apertar o caso que envolve o filho do presidente, a Polícia Federal do Andrei Rodrigues, indicado pelo presidente, tentou trocar o juiz. Na tora. E, por fim, chegamos ao momento atual, agosto de 2026, onde André Mendonça determina a apuração se Andrei Rodrigues e a cúpula da Polícia Federal obstruíram a justiça no caso do INSS e do Lulinha. Os pontos levantados foram: atraso na análise de provas, dificuldade em obter relatórios, resistência em compartilhar documentos brutos, tentativa de tirar o caso do gabinete do Mendonça e o acionamento da AGU contra as determinações do ministro. Andrei teria dito a interlocutores que, meu Deus, só falta chegar a ordem de prisão. Mas, seu Andrei, você não entende que você dá sorte, que você foi indicado pelo Lula, que se você tivesse sido indicado pelo presidente Bolsonaro, o Alexandre já tinha mandado te prender há tempos, meu filho. Na minha humilde opinião. A crise entre o ministro do STF e o diretor-geral da PF, enfim, explodiu. E, de repente, a imprensa descobriu que existiu uma tensão. Mas essa tensão não começou na semana passada. A tensão é o resultado de 3 anos e meio de um padrão. E, a fim de evitar qualquer tipo de perseguição política do regime que vivemos, essa linha do tempo não é teoria da conspiração. São fatos públicos reportados pela imprensa tradicional com datas, declarações e documentos. A pergunta que fica não é se Andrei Rodrigues deveria ser investigado agora. A pergunta é: por que só agora? Porque quando o alvo era o outro lado, a pressa era uma. Quando o alvo chegou perto demais do Planalto, a pressa virou cautela, o tom virou infelizmente e a distribuição do processo virou disputa de bastidor. A Polícia Federal não pode ter 2 manuais, um para perseguir e outro para proteger. E se tiver, então o problema não é só o diretor-geral. Mas eu tenho que dizer isso porque eu realmente acredito de coração que na Polícia Federal, a gloriosa Polícia Federal de um passado nem tão distante,
não está absolutamente subordinado ao governo imposto. Eu realmente acredito que há homens e mulheres de não apenas bom coração, mas também de boa índole dentro dessa corporação. E é com esses caras que nós contamos. Só não decepcionem essa nação, por favor. Fica aí o registro desse pedido. E é isso, eu queria muito trazer toda essa cronologia, porque é importante não deixar a história ser recontada e os fatos esquecidos, até porque as investigações sobre o Master continuam, com Mendonça como relator, que já havia proibido os agentes da PF de compartilhar os achados da investigação com o Andrei, o que prova o que eu tentei transmitir o vídeo inteiro. Isso tudo não começou ontem. E antes desse vídeo acabar, eu quero fazer uma última reflexão com vocês, porque o tempo realmente leva quase tudo. As conversas se apagam, as pessoas partem, muita coisa é esquecida. Mas aquilo que fica registrado permanece. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando a história desses últimos anos for contada, você vai fazer parte dela? Porque você não foi apenas um espectador do bolsonarismo. Você viveu esse movimento. Você viu um projeto político mobilizar milhões de brasileiros, mudar as ruas, recolocar o verde e amarelo em evidência e marcar uma geração. A nossa geração. Só que existe um problema. Se a nossa geração não deixar o próprio testemunho, no futuro pode restar apenas a versão de quem contou essa história pelo outro lado. E é justamente por isso que a equipe do Te Atualizei está preparando um livro sobre a história do bolsonarismo. Um livro físico feito para atravessar as gerações. E ele não precisa levar só o nome do Te Atualizei. Ele também pode levar o seu. Assinando os planos Prata e Ouro, seu nome será impresso na página de agradecimentos como fundador dessa obra, deixando registrado que você fez parte dessa história. No plano Ouro, você ainda recebe a placa de membro fundador do Te Atualizei, que é quase um brasão da família. Além do seu nome nos créditos, os próximos vídeos, acesso vitalício ao aplicativo e participação nas reuniões do Elite, pra gente trocar aquela ideia e não surtar sozinho. Surtar no coletivo. Portanto, se você quiser e puder fazer parte desse registro histórico, é só acessar o site, que o link vai estar fixado no primeiro comentário, ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. O Andrei vai conseguir chegar ao final do ano como diretor da Polícia Federal ou teremos revelações sobre sua atuação que o levarão para o cantinho do pensamento? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui! Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo não tem par, memória exige não repetir. O método tenta sempre voltar, cabe a consciência impedir. Acorda, Brasil, levanta do chão, retoma a razão. Acorda, Brasil, rompe a corrente da manipulação. Acorda, Brasil, na luz da verdade, com força de novo.